Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago, capítulo 5. Dando prosseguimento à exposição de Tiago. Vocês já ouviram falar de estrutura? Eu não vou explicar agora não, só vou citar. Já ouviram falar de estrutura homilética literária do sermão? Não. Beleza. Deixa para outro momento, então. Já ouviram falar da estrutura pedagógica e andragógica homilética do sermão? Já? Estrutura homilética, pedagógica e andragógica do sermão? Já? Eu acho que não. Eu estou perguntando pelo tempo de cristianismo que vocês têm, não por aqui não. Estrutura homilética, pedagógica e andragógica do sermão? Já ouviram falar? Também não. Beleza. Já ouviram falar das estruturas paradigmáticas e homiléticas do sermão? Paradigma, modelos. Já ouviram ou não? Rosinaldo, cadê você, guerreirão? Obrigado, Ronilson. Rosinaldo, cadê Rosinaldo? E Rafael. Ô, queridos, foram nos avisar que vocês também são visitantes aqui. A igreja aqui não deixa ninguém para trás. Posso abraçar você, guerreirão? Tu és o? Posso abraçar você? Não fique cerimônia não, guerreirão. Eu sei que você é macho, fique tranquilo. E você é o? Primeira vez aqui? Segunda vez. Bom, o abraço para vocês é depois, que estão com crianças. Mais alguém, Ronielson? Mais alguém visitando aqui? É de casa, né? A mamãe, mas a gente nunca cita, né, guerreirão? A mamãe do amado Acácio. Está aqui, ó, essa Leide. Está em casa. Você não é visitante não, né, guerreirão? Visitante, primeira vez? Olha só, teu nome? Patrick, gente, visitando a gente também pela primeira vez. Patrick. Um abraço, Patrick. Deus te abençoe, guerreirão. Você não vai se esquecer desse abraço. Ele tem mel, guerreiro. Tem mel. Mais alguém? Tem não, não é? Tem não. Vamos dar as boas-vindas para eles? Vamos? Bem forte. Por quê? Esse é o nosso slogan. Agora, sempre que citamos esse slogan, especialmente este que vos fala, eu me sinto desafiado a vivê-lo, a praticá-lo. Novamente, vamos lá? Somos uma igreja para... Isso significa jamais olhar para o outro com superficialidade. É olho no olho. É penetrar. Vocês não são números de cartão de crédito. Ainda que o cartão de crédito tenha o seu lugar na vida. Vocês não são estatísticas para o meu relatório pastoral que eu devo apresentar uma vez por ano ao meu amado presbitério. Vocês não fazem parte de numerolatria, muito menos de numerofobia. Vocês são pessoas por quem Cristo Jesus derramou o seu sangue. Deve ser tratado sempre com muito respeito. O pobre e o rico, o intelectual e o não intelectual, com o mesmo abraço, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo olhar, atender o telefone de todos quando preciso for. Em nome de Jesus Cristo, não deixe ninguém entrar aqui e sair invisível. Não sufoque. Cada um tem o seu jeitinho, não é?
Não sufoque, mas não deixe ninguém entrar aqui e sair sem você dar um bom dia. Claro que não dá para você sozinho dar um bom dia para todos os visitantes numa manhã. O que eu estou dizendo é que cada um faça a sua parte. Pois se Denise dá um bom dia para um visitante, ela está dando um bom dia nos representando. Só que tem o próximo domingo, a mesma pessoa precisa receber um bom dia, agora não só de Denise, é também de quem? De Dali. Mas aí vem o próximo domingo e essa mesma pessoa precisa receber um bom dia, não só de Dali, mas também de quem? Raquel. 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 Ah, queridos, como é bom ser igreja, sério. Apesar das lutas, das batalhas, Marcelo, apesar das nossas rugas espirituais, existenciais, só serão eliminadas quando Cristo voltar. Mas como é bom ser igreja, Noemi. Você sente isso? Como é bom ser igreja. Quando eu falando ser, eu estou pensando no plural aqui, viu, gente? Eu não sou igreja sozinho, não existe igreja de um membro só. Como é bom ser igreja, né, guerreiro? Como é bom apalpar o outro, meu irmão. Você sente isso quando você apalpa, o seu corpo fala. Eu estou falando sério, cada um do seu jeitinho. Quando você apalpa o outro de forma saudável, o seu corpo fala, o seu corpo vibra, o meu corpo fala, gente. Eu tenho que me controlar porque a minha alma fala, o meu corpo fala. Cada um abraça do seu jeitinho. O abraço do cara pode ser o mesmo abraço com a minha intensidade, do jeito dele. Estará abraçando. Entende agora? Para você também não achar que tem que ser uniforme. Eu tenho que abraçar como o pastor abraça. Abraço para quebrar a costela. É gostoso, mas menino, vou dizer. Não é não, guerreiro? Alexandre. Bom te ver, viu? Eu troquei, não foi? André. Não é Alexandre, guerreiro. Me confundiu, guerreiro. Então, Alexandre, me confundiu, guerreiro. Ó, minha mente... Pô, eu entendo, eu também cometo isso, guerreirão. Então é Alexandre mesmo. Você sabe quem é Filemon aqui? Filemon? Tem um livro na Bíblia com o nome Filemon, não tem? Está no Antigo e Novo Testamento. Filemon. Sabe de quem Filemon é pai? Juliana. Pastor, para o estudo só tem sentido se ele for praticado a exemplo disso aqui. Pregação não é para mostrar que eu sei ou sei mais de que. Pregação é para que você saia daqui amando mais e mais a Deus e ao outro. Agora sim o texto, vamos ler juntos. E tenha calma na leitura desse texto. Não se precipite na interpretação. Seja quem é pobre, seja quem é rico. Vamos ler então, todos juntos? Atendei agora, chorai. Vamos lá, gente. Até o versículo 6. O tema para esta perícope, para este parágrafo é este. Cuidado. Ele está de olho.
Cuidado, ele está de olho. Cuidado, ele está vendo. Esse é o tema. Mas como assim o tema é esse, pastor? Ora, Tiago agora veste a roupa de profeta Micaías, de profeta confrontador. E olha para um grupo entre os ricos. E diz: Deus está vendo o que vocês estão fazendo. E Ele vai tratar com vocês. Entende agora? Por que citamos Micaías? Micaías foi um profeta veterotestamentário da antiga administração da Aliança da Graça. E ele tinha uma ação profética de confronto. De bater de frente com o pecado. Não importa de quem. Então, quando eu digo que Tiago vestiu as vestes de profeta Micaías, olhou para um grupo dentro dos ricos, do grupo dos ricos, e disse: cuidado, Deus está vendo o que vocês estão fazendo e Ele vai tratar com vocês. Isso está ou não está no texto? Pergunto, isso está ou não está no texto? É tudo isso que Tiago está dizendo, fizemos apenas resumir. Fizemos apenas resumir. Agora, antes de prosseguirmos com a exposição proposicional e dedutiva desse texto, é preciso dizer algumas coisas. A mensagem não é para todos os ricos. O problema aqui não é ser rico. O problema aqui enfrentado é a origem da riqueza, o meio pelo qual está sendo adquirido e os propósitos. Guardaram aí? Dissemos primeiro que o problema, a mensagem não é para todos os ricos, porque nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento ricos piedosos, ricos que não se tornaram objetos dessa censura. Segundo, o problema aqui é que entre os ricos, existem alguns ricos, que é a origem da sua fortuna, os meios pelos quais adquirem, e os propósitos são ofensivos a Deus. Origem, meios e propósito. Por isso que Tiago já começa dizendo: escutem agora, ricos. É preciso ter consciência que é porta-voz de Deus para tocar uma trombeta dessa, meu irmão. Seja dentro ou fora da igreja. É preciso ter a certeza de que foi Deus que o chamou. É preciso não ter cauda presa com ninguém para bradar a voz e trazer uma mensagem dessa. Eu digo cauda presa para não usar a linguagem popular, mas que pode provocar aí sentimentos outros. Acaba sendo um linguajar muitas vezes esdrúxulo. Muito pensamento nesse nosso Brasil, onde tudo é imoralizado, tudo é sexualizado. Vocês entendem o que é cauda, não é? Claro. É preciso ter consciência que foi chamado por Deus para não ter medo de olhar no olho de quem quer que seja e dizer: ouçam, ó ricos. É com vocês mesmos que eu estou falando. Eu não estou falando com todos os ricos.
Eu estou falando com a turminha aí no meio de vocês. A origem do dinheiro de vocês. O meio pelo qual vocês têm adquirido. E os propósitos são diabólicos. E Deus está vendo e vai tratar com vocês. É preciso ter consciência que foi chamado por Deus. E é preciso ter consciência, a certeza de que foi chamado por Deus por razões diversas. Mas especialmente nos nossos dias. Quando o pastor passou a ser tratado até dentro de igrejas saudáveis como um copo descartável. Usa, abusa e joga fora. E muitas vezes é em nome de um zelo que é zelo diabólico. De Deus não tem nada. Em nome de uma piedade que nasceu nas entranhas do diabo, não de Deus. Porque geralmente ninguém chega dizendo que vai matar você porque odeia você, quem cristão diz ser. Geralmente é em nome de um zelo, é zelo pela igreja. Esse tipo de zelo, eu falo para mim mesmo, quando eu pratico solilóquio. Senhor, esse tipo de zelo, e Ele sabe sobre o que eu estou me referindo, eu digo que ele vá para os quintos dos Hades. É preciso ter convicção que foi Deus que te chamou para fazer isso aqui. Ler esse texto hoje é fácil. Agora imagine Tiago, no primeiro século, escrevendo essa carta para a igreja da diáspora. Ouçam, ó ricos. Ouçam vocês que que a origem da vossa riqueza é podre. Vocês que usam como meio para adquirir o que adquirem é podre. Vocês que usam as vossas riquezas com propósitos outros menos para a glória de Deus, ouçam, ó ricos. É preciso ter a certeza de que quem sustenta ele é Deus. E graças a Deus esta igreja tem maturidade para isso, né? O sustento pastoral não é favor da igreja ao pastor, é ordem divina. O trabalhador é digno do seu salário. Ainda bem que o colégio pastoral tem essa consciência e que Deus o preserve. Porque do contrário, meu irmão, eu não peço um segundo para pensar. Se um dia alguém, por não vigiar, ousa olhar para mim e dizer, nós pagamos o teu salário. Graças a Deus, nunca disseram e não vão dizer. Mas que pense 1000 vezes antes de fazer isso. E não vão fazer porque são servos piedosos do Senhor. Mas não ouse pensar nisso, nem cogitar, porque eu não peço um segundo para responder. Não foram vocês que me chamaram. Não foram vocês que me vestiram de autoridade pastoral. E para um verdadeiro pastor nunca, para um verdadeiro rebanho nunca faltará um pastor. E para um verdadeiro pastor nunca faltará um rebanho. Louvado seja Jesus Cristo. Eu tenho essa consciência. Graças a Deus por esta amada igreja, pelo nosso colégio pastoral. Mas fica um alerta para você e para mim também. Quem é firme hoje pode deixar de ser firme amanhã. Mas não é só o colégio pastoral que, se não vigiar, pode cometer esses erros. Você, como ovelha, pode cometer. Você pode achar que se tornou propriedade de alguma parte da igreja. E uma mensagem dessa pode te incomodar. Não é verdade, Alexandre? Eduardo? Não é verdade, Guerreiro? É por isso que muitos púlpitos estão sendo omissos na pregação fiel da palavra. Omissos. Eu costumo brincar às vezes, Cléo, se as paredes falassem. Às vezes nos assustaríamos mais do que o ímpio diz. Nos assustaríamos menos do que alguns ímpios dizem, do que com alguns crentes, na sua ausência. É apenas um ilustrativo, querida. Ah, se as paredes falassem, se as paredes fofocassem, Carlos, me permitam usar aqui essa expressão, se as paredes fofocassem, meu irmão, você ia buscar um psiquiatra, pedir para ele passar uma dose de Rivotril, para você passar um mês dormindo, só levantando para comer, Denise. Ah, se as paredes falassem. Ou se o que se dizem nos bastidores fosse como uma faca e cortasse literalmente você, como você se apresentaria no dia seguinte? Todo cortado. O que foi isso, menino? Não sei. Eu apareci com o olho inchado. E o que foi isso, meu? Não sei. Chupa na minha coxa aqui.
Vocês estão me entendendo a minha linguagem? Ah, se as paredes falassem. Agora ainda bem. As paredes não falam. As paredes não escutam. Mas aquele a quem nós servimos escuta e fala e age. Louvado seja o seu santo nome. Aquele a quem pertencemos e a quem servimos escuta, fala e age. Escuta, fala e age. Escuta, fala e age. Então, muito cuidado com o que você tem falado nos bastidores. Aquele a quem pertencemos e a quem servimos ouve, fala e age. E a prova está aqui. Não foi Tiago por si mesmo que percebeu. Foi Deus que disse, ó, vai lá. É uma palavra com alguns ricos daí. Ouçam, ó ricos. Deus seja louvado pela vida dos ricos, que tem uma origem legítima do seu dinheiro. Que usam meios legítimos do seu dinheiro, mas também tem propósitos legítimos. Preste bem atenção. Aqui agora eu quero ampliar a mensagem para todos os ricos quanto ao propósito. Você pode agora cair nessa censura do Senhor. A sua origem do dinheiro pode ser legítima. Os meios que você está usando pode ser boa, mas os propósitos são maus. Está usando apenas para suas próprias regalias. O necessitado não está sendo socorrido por você. Então você pode passar no crivo da origem do dinheiro. Deus disse amém. Pode passar no crivo do meio. O meio que você está usando, amém. Mas como você está usando o dinheiro, Deus pode estar dizendo reprovado. O que eu tenho dado a você tem socorrido alguém? Não minta para mim, não. Nós temos uma maneira de querer mentir para nós mesmos e para Deus, né? Não minta não, porque Deus sabe. Tiago está dizendo, Deus vê. Querido, todo o texto aqui se resume nisso. Ei, você, que tem uma origem podre do dinheiro, que usa meios podres para adquirir, e que tem propósitos reprováveis no uso, Deus está vendo, e Ele vai agir. É para você essa mensagem. É para mim. E riqueza, ela pode ter aqui uma escala, gente. Uma escala. Essa mensagem é para todos nós, no final das contas. É para uma turma entre os ricos, que tem uma origem reprovável do dinheiro, meios reprováveis do dinheiro e propósito reprovável. Mas também é para todos os ricos, quanto ao propósito que estão usando o dinheiro. Mas também é para todas as ovelhas que de Deus recebem alguma coisa e têm recebido. Porque se tem ricos que têm origens reprováveis do dinheiro, tem pobres também. Correto? Mas aqui a fala é com uma turma entre os ricos. Aí você pergunta, pastor, onde é que está aqui a origem e o meio e o propósito reprovado dessa turma aqui? Vamos lá, vamos ler o texto com calma agora. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Ó, juízo de Deus virá sobre vocês. Meu Deus do céu. Tu querias estar no lugar de Tiago, Denise? Quem queria estar no lugar de Tiago, lendo essa carta para o povo? Será que Tiago voltasse a visitar essas igrejas? Como seria recebido? Como esses ricos olhariam para Tiago, hein? Se fosse hoje, de acordo com o presbiterianismo no Brasil, fica. Está chegando a eleição dele. Só falta 4 anos. Quando chegar, a gente pega ele. Não estou brincando não, viu, gente? Estou falando sério. Esse tipo de desgraça acontece por aí, não aqui. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todo o mal de mim e de você. Acontece por aí. Calma. Está vencendo o mandato dele, daqui a 2 anos vence. A gente, manda esse miserável para os quintos dos infernos. Não estou inventando não, viu, gente? Isso acontece. Tu és veterano de presbiterato, do presbítero Moisés, você já sabe que isso acontece por aí. O presbítero Manuel sabe disso. Não é para você ficar escandalizado, não. A igreja é feita de gente, se não vigiar, peca. É para você não ser ingênuo. É para você não ver essa mensagem aqui, é justamente para você não se escandalizar e querer ir embora.
É para entender que a igreja está no processo de santificação. E nesse processo, quando ela não vigia, ela mesma comete ações horríveis. Entende agora? Primeiro diz, virá juízo sobre vocês. Virá juízo sobre vocês. Meu Senhor dos Exércitos. Eu olhar para uma turma ali e dizer, juízo de Deus virão sobre vocês. Qual foi o profeta que anunciou juízo sobre um rei e depois vazou? Por ordem de Deus. Qual foi, Marcelo? Elias, guerreirão. Lembram? Mas vazou por vontade de Deus. Ele invoca juízo de Deus sobre Acabe, sobre Israel, que estava ofendendo a Deus. Por 3 anos não haverá chuva. E não houve. Mas, meu amigo, um homem mandado por uma mulher é uma desgraça. Um homem que tem uma mulher como auxiliadora, como companheira, adjuntora, com juízo de Deus é bênção. E a minha é uma dessas. É pecadora também. Mas um homem mandado por uma mulher, meu amigo, é desgraça total. Quando Jezabel tomou conhecimento, foi o que Jezabel fez? Não foi Acabe não, o covarde. Foi Jezabel. E Deus a chama de filha de Belial. Paráfrase, por favor, 1 Reis 17. Eu quero a cabeça de Elias. E agora começou a missão. Arrancar a cabeça de Elias. Lembram? Tudo porque ele foi porta-voz de Deus para dizer, 3 anos não choverá sobre Israel. 3 anos e alguns meses não haverá chuva sobre Israel. O que ele está dizendo é, arrependa-se, ó rei, arrependa-se, ó Israel. Eu costumo dizer que ser pastor profeta no século 21, onde uma geração de cristãos ensimesmados só fica olhando para o seu umbigo, é um desafio, pastor. É um desafio. Mas aí ele prossegue. Por que virá juízo sobre eles? Razão agora. A origem do dinheiro, o meio e o propósito. Vamos lá, todos juntos. Capítulo 5. Por que o juízo virá? Versículo 14. Aliás, versículo 14 o que, gente? Versículo 2, vamos lá. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês. E há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Agora ele vai falar da origem e do meio. Todos juntos agora, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita dos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual era a origem e os meios que essa turminha rica estava usando para se enriquecer? Retendo o salário dos seus próprios trabalhadores, não pagando o que era devido ao trabalho prestado, e mais, cometendo fraude, pagando até os juízes corruptos para incriminarem os trabalhadores. Fraudes. Está aqui, num versículo só, você tem origem e meios reprováveis. Quando eu leio um texto desse aqui, me faz lembrar uma cena. 12 anos morando na Grande Recife, então viajávamos com frequência aqui para o Vale, para revisitar ou visitar as nossas mães. E numa dessas, era um dia de feriado. E feriado nessa rota de Recife, encontrar uma borracharia aberta é uma luta. Hoje está bom demais. Hoje tem aqueles postos, né, trevo e tal, está bom demais.
Mas há 10 anos, gente. E agora o pneu, peguei um buraco, o pneu baixou. E agora, feriadão. Tudo fechado. Aí eu olhei, caminhei um pouquinho. Estava lá o borracheiro. Eu digo, ai, coisa boa. Eu lembro que minha irmã estava junto, minha irmã que mora em São Paulo, em São Bernardo dos Campos. Ele tirou, fez tudo que era necessário, pronto para retornar para a viagem, mas antes eu perguntei qual foi o valor. E ele disse o valor. Um valor irrisório, gente, muito especialmente para um feriado. E muitas vezes, qual é a nossa reação diante de uma situação dessa? Coisa boa. Não, eu falo a gente que foi beneficiado. Coisa boa, economizei o meu dinheiro. Mas eu fiquei incomodado, eu perguntei de novo. Não, peraí, quanto é mesmo, guerreiro? É X, Carlos, ele falou. Eu não acredito, meu Deus. Porque, gente, o feriado já é legítimo para ele. Ele trabalha por conta própria, mas ele está trabalhando no feriado. Mas qual é a nossa tendência? Eu peguei, o cara cobrou tão baratinho. Ufa nada, que miséria! Então você pode roubar o salário do trabalhador de forma tão sorrateira que a tua consciência não percebe. Não! Num caso desse, dizer, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, mas toma aqui. Toma um pouco mais. Entende agora, queridos? Então, roubar o salário do trabalhador, ele pode ser direto ou indireto, ele pode ser muito sorrateiro. E a parte sorrateira é que te leva a se cegar, a não perceber. Eu sei que precisamos pedir desconto, gente, porque não temos dinheiro. Mas a nossa turma no Brasil, meu amigo, quando o assunto é pedir desconto, misericórdia, já às vezes, ela, menina, mas tem que pedir desconto. Eu digo, eu sei, minha filha, mas tem certas coisas que eu não tenho coragem de pedir desconto. Eu não tenho. Mesmo sabendo que eu também não tenho dinheiro. Eu não tenho, meu irmão. A casa pastoral tem 3 árvores. A manutenção dela, quem banca é a igreja. É da igreja, né? Então, árvore para podar, árvore para arrancar, ar-condicionado. É a igreja, é da igreja a propriedade, não é minha. É ela que me mantém. E até quando a gente chama um podador para podar as árvores, para manter a casa com o aspecto de que alguém mora lá, não é? Lá tem 4 árvores. Uma, esses dias caiu, a gente vai mandar serrar ela mesmo, lá da areazinha. Da areazinha. O cara vai lá, faz aquele serviçozão. 4 árvores para podar, deixar direitinho. Chega lá de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai sair 2 horas da tarde. Um sol daquele de torar. A última vez agora, há 2 meses, eu perguntei quanto é. Aí ele falou, é X. Já foi um pouco a mais do que a última vez. E, por favor, o que eu vou dizer aqui agora não é para você olhar para mim e dizer esse cabra é um homem de Deus. Não, meu irmão. É para que você diga, Deus é Deus. Porque se você não vigiar, você faz. Eu digo, beleza, meu irmão, dê teu pix aí. Eu mandei o pix do valor que ele pediu. Eu não pedi 1 centavo de desconto, porque, meu irmão amado, você pode dar 4 árvores num sol escaldante, carregar, e você ainda dizer, rapaz, deu um desconto aí, ainda mais quando você tem, quando você não tem, você diz, meu irmão, vale o teu trabalho, mas olha, eu estou na pendenga. Das 2 uma, ou você não faz e tem direito, ou se fizer, eu só tenho isso. É melhor dizer isso. Mas se você tem, meu irmão, Deus tem te dado, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pobre tem 4 filhos dentro de casa, meu irmão. Para ele ganhar 600 contos na semana é uma batalha, meu irmão. Para ir lá no açaí trazer uma feirinha, eu estou inventando aqui? Só eu e Jate, meu irmão, eu sei como é que é o mês a mês. Que o Senhor tenha misericórdia da inflação do nosso país, meu irmão.
O poder de compra de um salário mínimo baixou e muito. Agora, se você não tem, aí você diz, meu amigo, teu trabalho vale. Mas eu acho que a minha situação é pior do que a tua mesmo, meu irmão. É igual a tua. Como eu não quero te explorar, meu irmão, não vou fazer não, eu só tenho um X. Se ele disser, não, eu faço, resolveu. Mas você tem trabalho suado, o bichinho está lá, e aí eu saía lá, e aí terminou, ainda não. E não vai almoçar não? Não, eu tenho minha ramitinha ali, eu trago. E você ainda chegar para um cara desse e dizer, dê um descontozinho aí, rapaz. Com a tua dispensa cheinha. Entende agora, gente? Aí depois eu chego aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. E o pobre suou para podar 4 árvores da cada pastoral. Eu ainda disse, deu um desconto aí. A gente, preste bem atenção. Aí outra palavrinha aqui. Não estou impedindo ninguém pedir desconto, não, por favor. Eu estou só narrando aqui, há casos que não peçam. Agora, eu preciso dar outra palavrinha aqui. Você sabia que às vezes a gente abraça um espírito de miséria? E nós nordestinos, eu sou nordestino, nós temos essa tendência de um espírito de miséria. E para convencer o pobre coitado que podou 4 árvores, suando, sabe como é que é? É uma luta, é uma batalha, e o meu carro lá do lado, hein? O bichinho com a carroça, o jumentinho. Se bem que ele agora trocou, agora comprou uma motozinha para ele, amém, Deus seja louvado. Mas, rapaz, não é fácil a vida, né? Rapaz, eu estou enfrentando uma luta, meu irmão, uma batalha, mas a pizza no domingo é 100, é 120. Mas, rapaz, gente, tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Peça desconto, mas peça com legitimidade. Peça desconto de forma que adore a Deus. Porque tem certos tipos de desconto que você deveria nem cogitar pedir. Porque Deus tem dado muito a você. Muito a você. Às vezes, as pessoas dizem, rapaz, uma diária de pedreiro está caro demais. Está nada, gente. Deixa o pastor, vou chamar o pastor para bater um papo com ele. Ele está por fora. Tá não, vamos fazer as contas se está caro. Quanto é a diária de um pedreiro aí, Guilherme? 250. Segunda a sexta, quantos dias, guerreiro? 5 dias, vamos lá, gente. 5 dias, 250, dá quanto? Quanto? 1.250, vezes 4 semanas. 5.000 reais. Beleza. Quando é a feira dele? Vamos fazer uma base da feira. Ele tem 4 filhos. Feira dele. Entendeu, gente? Aí você diz, rapaz, oxe, que diária cara é essa? Não, você desmoraliza o trabalhador. Isso. E carteira assinada aqui não é mesmo. Diz o cara aqui. E eu não estou dizendo disso o cara aqui, não estou desconfiando dele não, porque trabalham disso. Aí você tem condição, ou não tendo condição, você desmoraliza o trabalhador, guerreiro. É isso, cara, é caro demais. Então faça o seguinte, um teste para você. Eu faço comigo. Vai fazer o que ele está fazendo e diga, eu quero o mesmo salário. É muito fácil, gente. Ei, por favor. Eu vou usar uma expressão aqui, que ela é chula também, porque sempre que se cita, ela já pensa logo naquela parte bem chula, presbítero Noel. Eu vou usar aqui, mas é num outro contexto, gente. Usando um outro órgão do corpo, por favor. Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Eita, a mente do brasileiro já foi longe, hein? Pimenta nos olhos dos outros é colírio! Eu estou inventando, gente. Colírio nos olhos... Não, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu estou usando o colírio porque é colírio direto agora, meu irmão, porque esse meu olho aqui, ele vai ter que melhorar, meu amigo. O bicho está ficando feio. Não estou enxergando mais nada com ele, quase nada. Gente, por favor, eu não estou dizendo que você não deve negociar com o pedreiro. Eu estou dizendo que vai com calma. Porque eu vou fazer uma outra pergunta.
É legítimo um delegado da Polícia Civil ganhar 13 mil reais? Não tenha medo não de falar. Olha a profissão dele, hein? Veja a profissão dele. Pois é. Mas por que é que o pedreirozinho não pode ganhar seus 5 mil, 6 mil reais? Hã? Isso, mas é mesmo, eu concordo. O trabalho é de alta periculosidade. Só estou aqui fazendo comparações. Como para algumas coisas ninguém questiona, para outras não, né? Quando você tentar abordar esse assunto, você coloca um no lugar do outro. Aumento de salário. Se você fosse um trabalhador, você gostaria de ter o salário aumentado? Faça essa pergunta. Hã? Não é verdade? Mas quando não é você o trabalhador, que é isso, meu irmão? E aí o pior, a gente pega uma referência da miséria. Ei, esse linguajar não pode sair da boca de um cristão. Não pode. Qual, pastor? Se você não quiser, tem 1000 trabalhadores ali querendo, ganhando a miséria que você quer dar. Fala isso para o Criador. Esse tipo de linguagem não pode sair da boca de um cristão. Não quer não, macho? Tem 50 ali querendo. Mas você esqueceu de dizer que o bichinho está com dificuldade de aceitar porque o salário que está oferecendo é uma miséria. Uma miséria. Eu vou abordar um assunto aqui que não tem nada a ver com os construtores civis desta igreja, eu os conheço. Vou fazer essa ressalva. Mas eu preciso abordar. E também não são todos, em Petrolina, no Vale, no Brasil. Assim como existe policial bom, existe policial perverso, né? Existe construtor civil honesto, existe o desonesto. Ei, preste bem atenção. O meu primo, pastor Renato, ele também é eletricista. E quando precisa fazer o trabalho de eletricista para complementar a renda, também ele faz. E ele compartilhou comigo que essas casinhas pequenas, não são todas, por favor. Deus seja louvado pelos construtores civis. Não é? Estou falando de alguns. Ele falou, eita, meu amado, meu primão, chega a dar dó. As casinhas pequenininhas, de 250 mil. Não são todas, por favor, em nome de Cristo. O material não é de terceira não, meu amigo. Eu não sei nem qual é o nome que eu posso dar. É descartável. Com 6 meses, as paredes da casa do bichinho estão rachadas. Mas a Caixa pagou no din-din 250 mil conto para o cara. Eu pergunto a vocês se é honesto ou desonesto? O construtor. Isso é roubar o suor do salário do trabalhador, meu irmão. Isso é roubar o suor do bichinho. Ele comprou uma casadinha dele, está pagando ainda a Caixa, meu irmão. E você botou um material descartável. Um ímpio fazer isso, eu não me surpreendo. Mas se chegar ao meu ouvido que um crente está fazendo isso, eu vou dizer, ó céus, tem de misericórdia de nós. Rachada, Manuel, rachada, guerreirão. Não estou inventando não, guerreiro, não é problema meu, chega a dar pena, meu irmão, meu primo chega a dar pena. O bichinho, pobrezinho, rachado. De um lado do outro. Ele tem até medo, Rosa. Entenderam, Val? Meu irmão, o construtor civil é digno também do seu lucro. Ele é digno do seu lucro. Se ele vendeu a casa, tem que ganhar o lucro dele. Mas ganha com honestidade. Tem casa também para vários bolsos, meu irmão. Você quer comprar carro para o teu bolso? Tem. Mas o material lá é de acordo com o teu bolso. Não é material descartável, não. É do teu bolso. Tem casa para quem quer comprar casa de 1,5 milhão? Tem, meu irmão. Tem casa para 3,5 milhões? Tem, meu irmão. Tem casa para 10 milhões? Tem, meu irmão. Mas sempre com honestidade. Agora você vê, e meu irmão, eu passo por aí. Eu passo casa sendo construída, guerreirão. E 6 meses depois eu vejo, meu irmão, as paredes, guerreirão, de fora, se rachando. E o bichinho já correndo atrás para fazer uma reforma. E o pedreiro chega e diz assim, meu amigo, quem foi que fez isso? Eu digo, a construtora, foi.
hospedeiro do Conjudor. Meu amigo quer outra parede. Rapaz, dá um jeitinho aí, o coitado já está pagando a parcela da casa. E o pedreiro também não tem culpa. Ele está dizendo, olha, eu não vou fazer meia boca, vai dizer que é culpa minha. Aqui é outra parede. É isso que Tiago está tratando aqui, gente. Meios, origem e meios reprovados. Agora os propósitos. Vamos lá, para encerrar por hoje. Propósitos. Aqui cai todo mundo aqui. Todos nós aqui, se a gente não vier, a gente cai. Mesmo tendo a origem correta, meio correto, todo mundo aqui cai. Pobre ou rico se não vigiar. Vamos lá agora. Versículo 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Já não basta reter o salário do pobre, já não basta fraudá-lo. O dinheiro que usa é só para si mesmo. Aqui é chamado de vida de luxo. É só para si mesmo. Lembra do fazendeiro rico? Parábola de Cristo? Olhou celeiros todos cheios. E ele pensou o que fazer agora? Derribarei os meus celeiros, farei outros maiores. E assim ele fez. Depois de feitos, lotados. E ele disse, agora pode curtir, ó minha alma. Esse é o solilóquio do diabo. Se tem um solilóquio de Deus, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Existe o solilóquio do diabo. Tu tens tudo agora, então curta os outros que se danem. Ninguém diz isso diretamente, mas na prática é isso que faz. Te vira, meu irmão. Eu trabalhei para ter. Aí Cristo vai e diz na parábola, ele chama aquele fazendeiro de quê, gente? Está usando para um propósito errado. Veja, a origem do dinheiro dele, correta. O meio, correto. O camarada trabalhador. Mas o propósito, narcisista. Só para si mesmo. Aí Cristo chamou de quê? Louco, gente. É o próprio Cristo chamando. Louco. Amanhã te pedirão a tua alma. O que você tem hoje, o que você acumulou hoje, para quem será? Ô louco, amanhã aquele que está no trono vai pedir a tua alma. O que você acumulou e não fez nada que deveria ser feito com ela, vai ficar para quem? Quem vai usufruir? Essa é a pergunta. Quem vai usufruir? Por isso que Jesus disse, ajuntai tesouro nos céus. Ajuntai tesouro nos céus. Meus irmãos, eu encerro dizendo que o Senhor nos poupe de sermos objetos desse anúncio profético, dessa confrontação profética. Não olhe só para os ricos, não. Essa mensagem, olhe para você mesmo. O que temos feito com o que Deus tem nos dado? O que temos feito com o que Deus tem nos dado? Com os carros que Ele nos tem dado? Com as casas que Ele nos tem dado, com o próprio salário, o que temos feito. Os meios são legítimos? São, pastor. Deus seja louvado. O melhor, a origem? Os meios também, pastor. Mas e o propósito? É bênção dobrada. Lembram? Eu recebo. É isso que significa essa ação simbólica. Eu recebo. Eu recebo, eu recebo e fiquemos de pé. Cuidado, Deus está vendo e Ele vai agir. Eu espero que você não seja objeto disso. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja que é tua. Abençoa o nosso almoço, que acontecerá daqui a pouco, cada um nas suas casas, nos seus lares. Abençoa os ricos de dentro da igreja, de fora da igreja. Louvado seja o teu nome por todos os ricos que têm uma origem legítima do que eles têm.
usaram e têm usado meios legítimos para ter o que têm, mas que também têm usado com propósitos que te agradam o dinheiro que têm e de ti têm recebido. Quanto àqueles que não têm uma origem legítima, meios legítimos e nem propósito legítimo, que o Senhor os repreenda, que o Senhor gere quebrantamento, que o Senhor gere contrição, que o Senhor gere verdadeiro arrependimento para a glória do teu nome. Prepara-nos para o nosso próximo encontro às 18 horas. Culto pactual. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.